Retomamos a história exatamente do ponto em que paramos, em um barco com Luffy, Sanji e Yosaku indo atrás de Nami até Arlong Park, onde conhecemos Arlong e sua gangue de homens peixes, uma raça extremamente perigosa e muito mais poderosa que Don Krieg. Ele de cara é considerado como um dos terrores da Grand Line e parte do motivo dela ser conhecida como cemitério de piratas, vindo para a região do East Blue, querendo não apenas marcar seu território, mas também presença conquistando já diversas vilas, com a única intenção da dominação de vilas sendo tirar dinheiro de seus moradores, e caso não paguem, coisas ruins acontecem, como o exemplo da Vila de Gossa, completamente virada da vez, com suas casas e construções estando literalmente de ponta cabeça, uma representação direta da força de Arlong e seus homens, sendo responsável pela destruição uma criatura da Grand Line chamada Momo, que agora está atrás de Luffy e Sanji atiçada pelo cheiro da comida, sendo no final usada a favor deles, levando o mais rápido possível até Arlong Park. Enquanto Zoro é capturado por Arlong, descobrindo que Nami é na verdade sua oficial e sempre foi parte da tripulação de Arlong, e disposto a testar sua lealdade, acaba se jogando na piscina da base, sem nenhuma perspectiva de sobrevivência, estando com as mãos e os pés amarrados a menos que Nami o salve, sendo exatamente o que acontece, mandando prendê-lo que ela mesma cuidará dele, mas o soltando logo depois. O Sop está na Vila Kokoyasi, a vila natal de Nami, salvo por Nojiko dos homens de Arlong, descobrindo ser a sua irmã de criação e que aquela é a casa que Nami cresceu. Enquanto isso, Arlong resolveu aparecer, à procura de Usopp e aproveitando para cuidar de outros assuntos também, não tendo o menor respeito pela vida humana, acreditando ser espécie ser a melhor que existe, com Usopp atacando Arlong, mas sendo acalmado pela sua própria tripulação, indo embora e chegando Nami, indo visitar o túmulo de sua mãe, revelando ter uma reputação péssima com os moradores ali, bem como o verdadeiro motivo de estar fazendo tudo isso, conseguir dinheiro para comprar a ilha e então se livrarem de Arlong. Enquanto Zoro tomou completamente domínio da base de Arlong, encontrando o peixe-polvo que voluntariamente o levou até a Vila Kokoyasi, não fazendo a mínima ideia de quem ele é ou mesmo o que ele fez, tendo o objetivo de encontrar o Sop, que não saiu impune do seu ataque contra Arlong, agora procurado e levado até a sua base, com ele esperando enquanto tenta descobrir o que aconteceu enquanto estava fora. Zoro não estando mais preso e a suspeita caindo logo em Nami por ter sido sua companheira, então quem soltou o Zoro. Mas ninguém pode saber disso, pelo menos não enquanto não conseguir cumprir seu objetivo, precisando provar a sua lealdade, sendo Sop um meio para sua mensagem, com Nami esfaqueando seu amigo, não podendo deixar que tudo que fez até agora tenha sido pra nada, querendo que não tivesse se intrometido nessa história, mas não tendo outra opção a não ser esfaqueá-lo, deixando-se afogar e sangrar até a morte. Enquanto Luffy finalmente chega em grande estilo, encontrando o velho amigo no meio do caminho, recebendo os dois a notícia que o Sop está morto, e a responsável por isso é Nami. E não contente, Nami vai atrás deles confirmando tudo o que Johnny estava dizendo, mas mais que isso, querendo entender o que eles estão fazendo lá, mandando ir embora e esquecer dela, da ilha, caso contrário irão morrer, principalmente com os homens de Arlong estando agora atrás de Zoro. E sem perspectiva de resgate de Nami, Johnny e Yosaku não têm a menor intenção de serem mortos por Arlong, se despedindo mais uma vez de Zoro, que não vai deixar Luffy pra trás, que mesmo com Nami dizendo pra ir embora, ele não vai. Com Sanji não acreditando de forma nenhuma que Nami matou o Sop, muito pelo contrário. Ele enxergou o sofrimento de Nami ao mandá-los embora, começando então toda uma discussão, quando o Sop aparece deixando claro exatamente o que aconteceu, e que Nami na verdade o salvou acertando sua própria mão, para convencer Arlong e os outros, sendo também esse um aviso para o Sop usar essa chance que ela lhe deu e não mais voltar, claramente não querendo que se machuque. Isso é porque Nami nunca realmente teve ninguém que tivesse voltado por ela, e esse é o momento que temos o maior entendimento sobre o seu personagem. Todos os outros membros da tripulação de Luffy tiveram suas histórias contadas e entendidas por nós. Todos, com exceção de Nami. Dizendo os melhores momentos de sua vida serem aqueles que passou com Luffy e todos os outros. Sofrendo e muito por precisar abrir mão disso agora. Sendo essa sua condição para entrar na tripulação de Luffy desde o começo. Concordando ser sua navegadora, mas deixando claro que não iria deixar isso a desviar do seu verdadeiro objetivo. Que agora é comprar a ilha de Arlong. Mas nem sempre foi essa. Desde criança, Nami mostrou ter grande habilidade para cartografia, querendo usá-la para navegar o mundo e desenhar um mapa de todo lugar que visitar. Momento em que conhecemos Bellamere, uma ex-soldada da marinha que momentos antes de sua morte encontrou um novo motivo para viver. Decidindo a partir daquele momento, queria criar Nojiko e Nami como se fossem as suas filhas. E mesmo pobres e sem muitos recursos, ela fazia o melhor para não faltar nada para elas. Momento que Arlong entra na história, tomando imediato controle da ilha, exigindo que todos paguem ali pelo direito de viver. Contudo, Bellamere não tem esse dinheiro, pelo menos não para as três, pagando a quantia suficiente para suas filhas viverem, que podem não ser de sangue, mas o amor é tão forte e verdadeiro quanto. Não querendo que odeiem o mundo em que vivem e sempre encontrando forças para continuar sorrindo diante da vida, com suas últimas palavras sendo: amo vocês.
sendo essa sem dúvida a primeira onda de terror que nos é introduzida em One Piece, com não apenas as meninas, mas toda a vila e Gen sendo atacados e violentados por Arlong, se tornando desse ponto em diante parte da tripulação de Arlong, desde então como cartógrafa de sua tripulação, fazendo parecer para todos da vila que os traiu, assim como aquela que a tomou como filha, quando na verdade tinha a intenção de salvar a todos, uma vez que não podia contar com a marinha que iria salvá-los frente à força de Arlong, se tornando desse ponto em diante uma ladra de piratas, roubando seus tesouros e escondendo no túmulo de Belamer, que agora está prestes a ser confiscado pela marinha que depois de todos esses anos decide aparecer, correndo o risco de perder tudo que conquistou até agora. Sendo oficial da marinha que foi atrás do tesouro roubado de Nami, o mesmo que estava com Arlong episódios atrás, sendo de fato o plano dele o tempo todo para garantir que Nami não consiga o dinheiro que precisava, sem quebrar a sua promessa que fez anos atrás a garota, uma vez que ela não tem como provar a relação de Arlong com o oficial, com a probabilidade de Arlong fazer isso de novo sendo enorme, dizendo por diversas vezes Nami ser de extremo valor para ele até que consiga lhe desenhar o mapa mundi, com a vila inteira revelando desde sempre saber o real motivo de Nami ter se juntado a Arlong, querendo eles libertá-la dessa responsabilidade, indo todos para uma luta que já está perdida contra seu exército de homens peixes, mesmo com Nami prometendo que nunca mais queria ver ninguém morrendo, algo que vale tanto para sua vila quanto para Luffy, Zoro, Zop e Sanji, sendo porque até o momento a única coisa que tem feito foi tentar afastá-los. Contudo, Luffy ainda assim permanece por ali, apenas esperando o pedido de ajuda de Nami, completamente perdida no desespero, não mais sabendo o que fazer. Com Luffy colocando em sua cabeça seu único e verdadeiro tesouro, se reunindo com Zoro, Usopp e Sanji, seguindo os quatro em direção a Arlong Park. E aparentemente parecia que essa seria uma luta mais fácil que imaginei, com Luffy parecendo ter a vantagem, ficando seus pés no chão, derrotando o monstro marinho Momo. Contudo, sua maior vantagem é também sua maior fraqueza, com Arlong arrancando um pedaço do chão junto com Luffy e o jogando pro fundo do mar, não tendo chances de sobreviver por não poder nadar e agora muito menos pelo pedaço de concreto em seus pés, dificultando todo e qualquer salvamento. Dando espaço agora para Usopp, Sanji e Zoro mostrarem suas habilidades o mais rápido possível a tempo de salvarem Luffy, com Zoro enfrentando o Homem-Polvo que anteriormente foi enganado e ajudou a chegar na Vila Kokoyasi, não tendo ainda se recuperado de seus ferimentos da última batalha contra Mihawk. E mesmo com febre e delirando de seus ferimentos, precisa se superar se algum dia quiser derrotar o Olhos de Gavião. E para isso precisa de Luffy, com Sanji indo libertá-lo, esquecendo completamente que a água é onde os homens peixes possuem a maior vantagem, não tendo outra opção a não ser derrotá-lo primeiro em terra para depois salvar Luffy. Com Zoro e Sanji obviamente conseguindo derrotar seus oponentes por terem as habilidades para isso, mas o mesmo não pode ser dito de Usopp, sendo sem dúvida a maior surpresa, sendo de fato o único que ainda precisaria se provar. E durante esse arco, Usopp tem tomado partido de confronto sim, mas sendo sempre seu primeiro movimento fugir. E isso não porque ele não se importa com as pessoas, mas porque ele estava genuinamente aterrorizado, o que faz parte de sua personalidade. Então, quando tem a oportunidade de se provar e ser tão competente quanto seus companheiros, mesmo não tendo as habilidades ou físico de um lutador, ele acaba se tornando de fato o mais corajoso entre eles, derrotando um dos homens mais fortes de Arlong por mérito completamente seu. Nami finalmente decide se juntar à batalha junto com todos os outros, precisando enfrentar a última proposta de Arlong, querendo Nami de volta para o seu bando, deixando essa vila intocada em troca da vida de Luffy e os outros. Contudo, Nami não é mais a mesma garota de 8 anos atrás. Arlong já enganou uma vez e pode muito bem fazer de novo, sendo que Luffy, Zoro, Sanji e Usopp já estão arriscando suas vidas para derrotar Arlong e libertá-los de seu controle, estando disposto a morrer com todos se é que chegar a isso, porque Luffy tá de volta. E devo dizer que fiquei um pouco decepcionado com o que veio a seguir, não demonstrando ser um desafio tão grande a Luffy quanto Don Krieg foi em Baratie. Isso porque esse arco não é sobre esse confronto e nunca foi, mas sim sobre Nami, com a batalha se intensificando quando Luffy e Arlong levam o confronto entre eles até o quarto que Nami ficou por anos presa em seu acordo desenhando mapas, sendo ameaçada e violentada fisicamente, apenas saciando a ambição de Arlong por todos esses anos, com Luffy tendo o tato suficiente para perceber o que aquele lugar significava para Nami, fazendo seu objetivo a partir desse ponto destruir todo o espaço, colocando todo o trabalho desses 8 anos a perder, enquanto Nami do lado de fora de Arlong Park diz obrigado, sendo a derrota de Arlong uma consequência da destruição do prédio que um dia significava seu poder e dominação sobre a ilha, com Luffy gritando a plenos pulmões, Nami, você é a minha companheira, sendo de fato essa validação para a garota que Luffy não se importa com quem ela já foi, vendo seu valor nela agora e que juntos podem ajudar um ao outro a conquistar os seus sonhos, sendo ela tão igual quanto ele. Com todas finalmente livres do domínio de Arlong, mas ainda precisam lidar com a marinha, que está interessada em todo o tesouro dele, o que não vai acontecer, devolvendo ainda tudo que pegaram de Nami,
mas reportando para a marinha Luffy e seus companheiros como piratas perigosos e vilanescos, tendo agora sua falta ao redor de todo o mundo. Sendo esse oficialmente o fim do arco de Arlong Park, em que Nami, mesmo sem precisar mais ser uma pirata, escolhe por essa vida, deixando todos para trás. Ansiosos pelo que o futuro os reserva, esperando terem aprendido alguma coisa depois de todos esses anos, se questionando se são agora capazes de se defenderem sozinhos. O episódio 45 foi bastante divertido e marcou uma nova fase que está prestes a começar para Luffy e todos os outros, com seu rosto agora sendo colocado em todo canto como um pirata procurado com uma recompensa maior que muitos daqueles que já encontramos. Revisitando rostos conhecidos como as pessoas de sua cidade natal, o prefeito, a dona da taverna, Kobe animado pelo seu amigo, o ex-tenente da marinha Fullbody e Shanks, com todos reconhecendo Luffy que está conseguindo realizar o seu sonho, se tornando agora alvo da marinha, mas também de outros caçadores de piratas atrás de recompensa. Perto da Grand Line, mas antes precisam passar por Logtown, a cidade conhecida como o lugar que nasceu e morreu o rei dos piratas Gold Roger, nos levando em uma aventura que é até interessante. Depois de seu último encontro com Luffy, ele se separou de sua tripulação e de seu corpo, tendo que contar apenas com ele mesmo para recuperar aquilo que já teve um dia. Encontrando no meio do caminho com o Sr. Baú, que de uma forma estranha se tornam amigos, ambos compartilhando momentos de Luffy em suas vidas, mas sob perspectivas completamente opostas. Em um ataque de um caranguejo gigante, Bug é salvo por alguém que não nos é estranho, cuja identidade não foi revelada, mas tem um interesse em comum, unindo os dois forças, pressionando Bug recuperar primeiro seu navio e tripulação, que fugiram de Orange Town sem ele e sem expectativa de seu retorno, o dando como morto com seus imediatos lutando pela sua posição de capitão, o salvando de virarem jantar, recuperando seu corpo e derrotando a tribo Garra de Urso, para enfim poderem ir atrás de Luffy que acabou de chegar em Logtown, onde Gold Roger foi morto e se deu início à era dos piratas atrás de seu tesouro, One Piece, lançando toda uma nova geração de piratas nessa aventura, tendo a oportunidade de conhecer mais sobre esse grande pirata e poder visitar o local que o seu reinado terminou. Mas precisando para isso passar primeiro pelo Capitão Smoker, um oficial da marinha de Logtown, que nunca deixou um pirata que pisou na cidade escapar, e agora com a cabeça de Luffy à venda, ele é o seu próximo alvo. E o que faz de Luffy ser tão perigoso assim é a sua imprevisibilidade, não sendo igual nem o outro, querendo ter a mesma visão que Gold Roger momentos antes de sua morte. Mas as coisas não parecem acontecer exatamente como deveriam, com seu confronto com Smoker precisando ficar por uma outra oportunidade. Enquanto Zoro conhece Tashiki, uma superintendente da marinha de Logtown que é extremamente parecida com Kula, e ajuda o espadachim a escolher mais duas katanas, uma amaldiçoada e outra extremamente valiosa, sem ter a menor ideia de sua identidade. Temos também Derry, um atirador de elite que acabou se tornando um caçador de piratas, o maior pistoleiro entre todos, que agora está duelando contra o Sop, envolvendo apenas um óculos de atirador que ele queria muito, assim como muitas outras coisas que comprou em Logtown, mas foi comprado antes por Carol, a filha de Derry, com o vencedor levando o óculos. Contudo, o risco não parece valer a pena, com o Sop mais uma vez recorrendo aos seus truques para escapar, o que dessa vez não acontece, sendo revelado que Derry lutou contra o seu pai anos atrás, sendo ele o único que já conseguiu vencê-lo em um duelo e decidindo poupar sua vida, apesar de ser um pirata, respeitando o suficiente a imagem de seu pai para dar mais uma chance ao garoto. Deve acertar um alvo com seu tiro, mostrando para Derry, mas principalmente para o Sop, que ele tem o que é preciso para se tornar um grande guerreiro do mar, igual seu pai se tornou, incentivando o Sop a ir para Grand Line e encontrar com seu pai, sendo esse o lugar que ele deve estar. O que é ótimo porque é pra lá que estamos indo mesmo e aumenta o senso de propósito de Usopp. Agora é a vez de Sanji ser desafiado em um campeonato culinário por essa personagem chamada Carmen, dizendo estar atrás dele por um determinado período de tempo que nem mesmo eles chegaram num acordo se são dias ou anos, mas quer tirar a prova de quem é de fato o melhor cozinheiro de Ishiblo, tendo a sua fama do período que ficou no restaurante flutuante Baratie, com certeza chegando a outros lugares, mas não tendo o menor interesse em algo assim, não precisando se provar para saber que é o melhor cozinheiro. Isso é, pelo menos até perceber que o prêmio desse concurso é um raro peixe que não poderiam encontrar em Ishiblo, com a única justificativa sendo ele ter vindo pela Grand Line, já que estão perto o suficiente para isso e de certa forma validando que o seu sonho existe. O All Blue, competindo, vencendo Carmen em a competição, o Atum Elefante e o título de melhor cozinheiro de Ishiblo. Com todos esses acontecimentos entre os membros da tripulação sendo também uma forma de reforçarem seus objetivos e vontades, se fortalecendo para o próximo passo do anime. Enquanto tudo isso, o Luffy finalmente consegue voltar à praça onde Gold Roger foi morto, tendo a mesma visão que ele antes de ser executado, indo agora ao seu encontro Bug, Smoker e a senhorita Alvida. Sim, a mesma senhorita Alvida que Luffy enfrentou quando salvou Kobe lá no começo, com a mudança em sua aparência sendo explicada por ela ter comido agora uma fruta do diabo, a fruta Sebo Sebo. E a repetição deve fazer com que ela pareça mais aterrorizante do que realmente é.
Mas basicamente sua pele agora é escorregadia como sebo, não mais sendo atingida por ataques físicos. E a ideia aqui é matar Luffy no mesmo lugar que Gold Roger morreu 20 anos atrás. O que, se for parar pra pensar, é bastante poético, sendo o Rei dos Piratas algo que deseja desde o primeiro momento. Então morrer onde o último Rei dos Piratas morreu deve significar que de certa forma ele conseguiu, que fez sentido na minha cabeça. Com Luffy pela primeira vez não vendo escapatória, acreditando que chegou a sua hora, se despedindo de Nami, Zoro, Sanji e Usopp. Sorrindo frente à morte, não existindo nenhum outro homem que já tenha feito algo assim, a não ser Gold Roger, com um raio cortando os céus, acertando Bug e impedindo que Luffy seja morto. E aqui você pode entender como quiser, sendo a oportunidade perfeita para saírem de Logtown, principalmente com uma tempestade que Nami nunca viu se formando. Mas a luta entre Luffy e Smoker precisava acontecer, não deixando nem Bug nem Alvida escaparem, apesar de seus poderes da Fruta do Diabo, tendo ele mesmo seus próprios. Com Zoro também tendo seu acerto de contas com a superintendente da marinha, sendo todo salvo por um misterioso tufão que invadiu a cidade, libertando Bug e Alvida, que ainda irão trabalhar juntos seguindo em direção à Grand Line, assim como Smoker e Tashig, e todos eles atrás de ninguém menos que Luffy e a sua tripulação, sendo essa a primeira vez que são chamados de Chapéus de Palha. Com todos tendo motivos para se provar e coisas a conquistar ao entrarem na Grand Line, não apenas seguindo Luffy como capitão, mas cada um seguindo seus próprios objetivos e sonhos individuais. Iniciando a partir de então um arco chamado Dragão Milenário, que para vocês fãs do mangá, devo dizer que é sim um arco filler, em que conhecemos Apis, uma garotinha que estava sob custódia da marinha, tendo com ela o que parece até então a chave do elixir da imortalidade, que o Comodoro Nelson está atrás. Agora é salva por Luffy e os outros depois de fugir da marinha, com todos eles caindo em Calm Belt. Segundo Nami, essa é uma zona perigosa para piratas, não existindo nenhuma correnteza ou vento, ficando à margem da vastidão oceânica cheia de monstros e criaturas marinhas gigantes. Mas por sorte, ou graças a Apis, ficam por menos tempo que acreditaram. Com todos chegando à ilha de Bellonave e a casa de Apis. Com o motivo da marinha estar atrás dela e a ter mantido sob custódia ser baseada em uma lenda e nada realmente muito concreto. Uma ilha antiga lá de dragões milenares, com seus ossos sendo a fonte de um elixir da mortalidade, sendo os moradores dessa ilha descendentes desse povo partindo do pressuposto que saberiam algo sobre, o que não é completamente verdade. A Apis, assim como Luffy, também possui o poder de uma fruta do diabo, a fruta dos Sussurros, que foi como encontrou o dragão milenar, também chamado pela garota de Vovô Rio, precisando agora encontrarem a ilha lendária e ajudar o dragão milenar a chegar em casa, sem que a marinha, Eric, muito menos o Comodoro Nelson saibam. Com todos os esforços a partir de agora é focados em tirar o dragão da ilha, mesmo com a marinha e Eric na cola deles. Um plano que, mesmo não sendo mais o inteligente ou um dos melhores, funcionou com todos saindo em grande estilo. Iniciando então a busca pela ilha perdida que não consta em nenhum mapa, sendo literalmente uma busca às cegas. E mesmo que tenha sido contratado pelo Comodoro para conseguir o elixir, Eric demonstrou não ter essa intenção, e caso consiga não irá entregá-la a Nelson com o próprio indo até Bellonave. Enquanto Luffy e os outros, sem nenhuma pista sobre a localização da ilha, acabam dando de cara com o portal, que pode ser um efeito meteorológico, como fizeram acreditar, ou pura magia. Uma vez que estamos falando de dragões, acho que faz mais sentido. Sendo colocados no meio de uma tempestade com uma ilha bem no centro dela, podendo ser o que estão procurando ou não. Com as ondas lhe dizendo que o ninho dos dragões que tanto procuravam esteve sempre esse tempo todo na ilha Bellonave, onde estavam antes, mas não tendo o menor problema de voltarem pra lá, não tendo outra coisa pra fazerem até entrarem na Grand Line. Só que dessa vez Zoro precisou ficar pra trás e impedir Eric, até que todos conseguissem chegar no Going Merry. Não sendo agora tão fácil quanto antes, com o Comodoro no caminho e literalmente uma parede de navios da marinha impedindo a passagem, não tendo outra opção a não ser lutarem. Com o tiro de Usopp contra o Comodoro sendo exatamente a abertura que precisavam para conseguir combater a marinha abrindo a passagem. Contudo, o Eric não era alguém esperado nesse cenário, pegando todos de surpresa, atacando Going Merry com seu vento cortante, tendo também o poder de uma fruta do diabo, conseguindo pegar Apis e o dragão. Precisando a garota ficar desacordada para ele finalmente levantar e se juntar a Luffy e todos os outros contra a marinha, recebendo infelizmente inúmeros tiros de canhão caindo no meio do oceano. E aqui chegamos perto do fim desse arco e mistério, com o Vovô Rio não se deixando vencer antes de chamar todos os dragões milenares de sua espécie, com Luffy destruindo o navio do Comodoro ao meio apenas com um chute, colocando um fim à sua ameaça que ele e a marinha representavam. Sendo revelado porque a Ilha da Lenda dos Dragões Milenares é conhecida como a Ilha Perdida. Os dragões são chamados milenares por migrarem a cada 1000 anos, com a ilha ficando submersa pelo mesmo tempo da migração. E o dragão que Apis encontrou sendo um que se perdeu de seu bando há 1000 anos atrás, infelizmente não sobrevivendo para ver o momento do retorno de sua espécie, mas sendo esse último ano que conheceu Apis sem dúvida o mais feliz que já viveu. Sendo a ilha um cenário perfeito para o Vovô Rio ter seus últimos momentos,
por ser um cemitério de dragões, mas também um lugar de renascimento deles. E quando a aventura estava prestes a terminar, Eric reaparece e põe um fim no que sobrou do Comodoro Nelson. E a verdade é que ele não mais representa agora uma ameaça, com Luffy decidindo encará-lo de frente e por fim o derrotando. E sendo agora tudo resolvido. Apis até foi convidada para entrar na tripulação dos Chapéus de Palha, mas a garota agora mais que nunca tem trabalho a ser feito. Proteger e garantir a segurança dos dragões para a próxima geração e para as próximas migrações. Seguindo e retomando direção para Grand Line, sendo o primeiro desafio entrarem na Reverse Mountain, uma montanha que corre ao contrário do fluxo natural. Com Eric não sei exatamente como, se escondendo no Going Merry querendo a cabeça de Luffy, mas um problema rapidamente resolvido por Nami. Porque agora eles possuem maiores preocupações, com todos eles a poucos momentos de chegarem na Grand Line.